galera, boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Hoje a gente vai fazer aqui mais uma monitoria de física, especificamente sobre uma revisão de ótica e termologia. A gente comentou nas outras aulas, nas outras monitorias da gente, que o segundo ano de ensino médio, simplificando, é dividido basicamente em ótica e termologia. E a gente falou um pouco tanto sobre a ótica quanto sobre a termologia. E para o calendário da gente, a gente tem uma semana de adiantamento, vamos dizer assim. Então, eu achei melhor a gente pegar a monitoria de hoje, que vai ser um pouco mais curta, beleza? E falar sobre uma revisão geral desses dois assuntos. O que a gente viu até agora. O que foi trabalhado? Vamos lá. Eu não sei se vocês lembram, mas na nossa primeira monitoria do UpPlay, a gente falou sobre termologia, especificamente sobre termometria. Termometria. Para quem não lembra, quando a gente estava falando de termometria, a gente falou de alguns conceitos teóricos, não foi? A gente falou, por exemplo, da diferença de calor e temperatura. O que a gente disse sobre isso? A gente falou, por exemplo, que calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro. E temperatura é só uma unidade que mede essa energia térmica. A gente também definiu energia térmica, não foi? A gente definiu que a energia térmica é o grau de agitação das moléculas ou átomos que compõem um corpo, que compõem a matéria, não é isso? E dentro de termometria, a gente viu uma partezinha de cálculo, não foi isso? O que a gente viu de cálculo em termometria? A gente viu que a gente tem 3 unidades termométricas principais. Eu vou colocar elas em preto aqui embaixo. A gente tem a que a gente chama de escala absoluta, que a gente tem a temperatura em Kelvin. A gente tem a temperatura em Celsius, que é o que a gente usa mais convencionalmente, né? 30 graus. Quando a gente fala, está 30 graus, está 25 graus. É 30 graus o quê? Está implícito que são 30 graus Celsius. É assim que a gente mede a temperatura no dia a dia. E a temperatura em Fahrenheit, que é a mais diferentona, não é? Que a gente viu que é a mais diferenciada das unidades, que é um pouco mais complicado a operação usando Fahrenheit. Não foi isso? Beleza. Tendo isso em vista, a gente viu como é que a gente equaciona para fazer a mudança de uma para outra, não foi isso? A gente viu que, por exemplo, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Por que isso? Simples. A temperatura em Kelvin não pode ser negativa. Por que isso? Lembra que a gente falou que os 0 graus Kelvin é o que a gente chama de zero absoluto? É o zero que é a menor temperatura possível hipotética na natureza. Como assim? Lembra que eu defini que a energia térmica é o grau de agitação das partículas ou átomos de um material, de um corpo, de um meio, não é isso? Então, e se elas estiverem paradas? Qual é a energia que elas vão ter? Elas vão ter o zero absoluto. Vai ser o 0 graus Kelvin, que a gente chama de zero absoluto. Ou seja, tem como uma partícula ter menos energia do que nenhuma energia? Isso é impossível, né? Então, não existe na prática o zero absoluto. O zero absoluto é um conceito teórico. Em um laboratório, a gente consegue simular temperaturas muito baixas, 0,00000, bota zero aqui, mas vai ter alguma energia, beleza? Alguma temperatura vai ter, mesmo que seja muito pouco, certo? Então, ela não pode ser negativa. E o zero absoluto em Celsius seria o menos 273,15 aproximadamente. Mas a gente arredonda para menos 273. Então, no zero absoluto, se fosse menos 273 mais 273, daria 0 Kelvin, ou seja, zero absoluto, que é o zero do Kelvin. Beleza? E também a gente viu como passa de Fahrenheit para Celsius, não é isso? A gente viu que TC dividido por 5, eu vou botar isso aqui tudo em azul, na verdade, para ficar um padrão de cores aqui, para ficar bem claro sobre o que a gente está falando. E a gente viu que TC dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9.
O desenvolvimento dessa fórmula é um pouquinho mais complicado, mas é basicamente o ponto de fusão em Celsius, o ponto de ebulição em Celsius menos o ponto de fusão em Celsius é igual ao ponto de ebulição em Fahrenheit menos o ponto de fusão em Fahrenheit, que é igual a temperatura em Celsius menos o ponto de fusão em Celsius. Só que o ponto de fusão em Celsius não é 0 graus, então fica só TC. E igual a TF menos o ponto de ebulição em TF, ponto de fusão em TF, que é 32 graus Fahrenheit. Beleza? Pronto. Basicamente, de conta, era isso aqui, certo? Que a gente tinha de fórmulas de termometria. Beleza? Certo. Então, termometria foi basicamente isso que a gente viu. Bem resumido, a gente viu bem mais aprofundado, fez algumas questões, praticou. Mas o que a gente viu, simplificadamente, foi isso. E além disso, dentro da parte de termologia, a gente viu o quê? A gente também viu a parte de dilatometria. Dilatometria. Certo. Dentro da parte de dilatometria, a gente viu algumas coisinhas, né? Dentre elas, por exemplo, a gente viu o conceito de coeficiente de dilatação, podendo ser alfa, o coeficiente que a gente chama de linear, ou beta, coeficiente que a gente chama de superficial ou plano. Eu vou botar superficial. E além disso, a gente também viu gama, não é isso? Ou superficiente de dilatação volumétrico. Beleza. Dilatometria, a gente viu que tinha esses 3 coeficientes de dilatação. E para que servem esses coeficientes de dilatação? Para a gente calcular a dilatação térmica dos corpos, não é isso? E como é que a gente calcula a dilatação térmica dos corpos? A gente calcula por... Tem 3 casos, né? Quando a gente está falando de uma dilatação linear, a gente calcula por ΔL, que é a dilatação, é igual a L0, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura, que a gente chama de delta θ. Beleza? E na superficial, a gente fala que a variação diária é igual a A0 vezes beta vezes a variação de temperatura, delta θ. E por último, a volumétrica, a gente diz que a variação de volume é igual a V0 vezes gama vezes a variação de temperatura. Beleza? São 3 fórmulas análogas. Elas são a mesma fórmula, só que cada uma com seu respectivo coeficiente e com sua respectiva unidade de medida. Aqui sendo comprimento, aqui sendo área, aqui sendo volume. Beleza? Certo. Além disso, a gente também viu que tem uma relação entre alfa, beta e gama, não é isso? Eu vou colocar aqui pequenininho embaixo, que é para a gente ganhar um espaço. A gente viu que beta é igual a 2 alfa e que gama é igual a 3 alfa. Por que está tudo em relação a alfa? Porque alfa é o coeficiente de dilatação mais padrão. É o que a maioria das questões te dão. Ele vai te dar o alfa e vai te pedir, por exemplo, uma dilatação volumétrica. Você vai ter que saber adaptar de alfa para gama ou de alfa para beta. Esse é o mais comum, não é uma obrigação, é uma tendência. Beleza? Certo. De termologia, bem resumidamente, tem vários casos aqui, tem dilatação dos líquidos também que a gente pode falar, tem termometria falando de unidades que não são só o Kelvin, o Celsius, o Fahrenheit, tem várias coisas, certo? Alguns conceitos teóricos mais específicos de dilatometria e tudo mais, mas para uma revisão da monitoria, isso aqui foi o que a gente viu de termologia. Beleza? Certo. Vamos avançar um pouquinho então para ótica. Dentro de ótica, a gente viu alguns conceitos sobre luz. Não foi isso? A gente viu alguns conceitos sobre luz. O que é luz, como ela se propaga, o que ela faz,
e tudo mais, não é isso? E o que a gente viu sobre luz? A gente viu, por exemplo, que ela se propaga de forma retilínea. Ou seja, ela se propaga em linha reta, certo? Além disso, a gente também viu que a luz pode ter várias categorizações, como, por exemplo, extensa, ou pontiforme. O que isso quer dizer? A luz ser emitida por um corpo extenso, basicamente, uma fonte extensa de luz, é, por exemplo, se você olhar a lâmpada do seu quarto. Você enxerga a lâmpada do seu quarto como um ponto de luz? Não, né? Você enxerga a lâmpada. Você vê que ela tem um formato. Você vê que ela emite uma luz, certo? E quando você está falando de um laser, quando você olha para um laser, você vê ele apenas como uma reta, né? Um traço de luz, que vai de um canto ao outro. Não concorda? Então, o laser é uma fonte de luz pontiforme. Ela emite uma luz que é um ponto de luz. Beleza? Enquanto um corpo extenso, você consegue ver o formato do corpo que está emitindo luz. Beleza? Um exemplo disso é a lâmpada do seu quarto. O sol você não vê ele só como um ponto, você vê ele como um círculo no céu. Não é isso? Como você vê ele como um círculo, ele é uma fonte extensa de luz. Outra categorização que a gente viu foi sobre a fonte de luz poder ser primária ou secundária. Não foi isso? Certo? O que é uma fonte de luz primária? É aquela fonte que emite luz. Exemplo, a lâmpada do seu quarto. O sol, as estrelas, um laser, são fontes de luz primária. Por quê? Porque elas emitem luz. Beleza? E fontes de luz secundárias são aquelas que refletem a luz. Ou seja, por exemplo, a luz que está saindo da lâmpada, ela bate no chão, reflete e entra no seu olho. Quando ela entra no seu olho, você vai enxergar, porque a imagem vai se formar na sua retina. Beleza? Então, a fonte de luz, primária, vai emitir a luz que vai bater nos corpos, refletir e ir para o seu olho. Beleza? Então, as fontes primárias são as que emitem luz, as secundárias são as que refletem luz. Por exemplo, mais genérico é a Lua, né? Todo mundo fala, a Lua não tem brilho próprio. Ela não tem. Ela reflete o brilho do Sol. Certo? A gente viu vários outros conceitos sobre luz. A gente também falando sobre sombras. Não foi isso? Que sombras só podem ser formados por fontes extensas de luz, né? Fontes pontiformes não formam sombras. Por quê? Porque a sombra nada mais é do que o contorno do objeto que está bloqueando a passagem da luz. Por exemplo, sua sombra tem mais ou menos o seu formato, né? Dá para ter uma distorção ou outra, mas de forma geral ela tem uma forma similar ao seu formato. Por quê? Porque os raios de luz estão vindo e você está bloqueando umas partes dele com o seu corpo e esses raios de luz estão bloqueando, formam um contorno preto. Não é só um contorno, é uma imagem toda preta que tem um contorno com o seu formato. Isso é a sombra. A gente viu também que na sombra a gente tem uma área em que a luz passa, mas não passa tanto, que a gente chama essa área de penumbra. A penumbra é um contorno que a sombra tem, que ela é escura, ela é um pouco mais clara, ela é escura, mas não tanto quanto o centro da sombra, beleza? A gente também viu, eu não vou nem colocar isso aqui, que eu acho que já está ficando muito grande para ser só um resumo, mas a gente viu também sobre câmaras escuras, não é isso? Toda aquela parte de proporção das sombras e das câmaras escuras, que o tamanho de um objeto é proporcional à sombra dele, assim como o tamanho de outro objeto é proporcional também à sombra dele. A gente viu isso. Isso vale também na câmara escura, né? O que é uma câmara escura? Você pode pegar, por exemplo, uma caixa de papelão, fazer um furo na parte de trás da caixa e entrar na caixa. Você está tudo escuro. O que é que vai acontecer? Eu vou fazer um desenho aqui, eu vou apagar esse desenho, porque eu quero colocar mais informações aqui. Mas o que é que aconteceria nesse exemplo da câmara escura que a gente falou? Tem uma câmara escura aqui, com um furo aqui. Beleza? O que é que a luz vai fazer?
a luz vai passar aqui pela câmara escura. E quando ela passar pelo furo, os raios de luz vão se cruzar. O que estava vindo de cima vai bater aqui embaixo, o que estava vindo de baixo vai bater aqui em cima. O objeto, que pode ser, sei lá, uma pessoa, que está aqui, ele vai ter a sua imagem projetada aqui, só que de cabeça para baixo. Por que isso? Porque os raios de luz não se cruzaram quando passaram pelo furo? E como eles se cruzaram quando se passaram pelo furo, porque a luz se propaga de forma retilínea, vocês não concordam? A parte de cima foi para baixo, a parte de baixo foi para cima. E o que a gente viu sobre câmaras escuras? A gente viu que a altura da imagem, vamos chamar ela de HI, está para o tamanho da câmara escura, vamos chamar de DI, que é a distância da furo até a imagem, DI, assim como a altura do objeto está para, deixa eu botar aqui HI, HO, né? Agora, está para a distância do objeto, vou chamar aqui de DO, até o furo da câmara escura, certo? Então, equacionando isso aqui, a gente teria aqui HI sobre DI está para HO sobre DO. Beleza? Pronto. HI sobre DI está para HO sobre DO. Certinho? Pronto. Fizemos a proporção da câmara escura e essa proporção também vale para as sombras. Certo? Pronto. Vamos agora desenvolver um pouco o segundo tópico que a gente falou. A gente não falou muito aprofundadamente, não, mas a gente deu uma introduzida nele, não foi? Que é o tópico de espelhos. Foi o tópico de espelhos, não foi? Quando a gente falou de espelhos, a gente viu várias coisas, né? A gente viu, por exemplo, que espelhos são superfícies que a gente chama de refletoras. Na teoria, perfeitamente refletoras. Isso não é exatamente verdade. Nenhum fenômeno na física é perfeito. Mas são superfícies supostamente perfeitamente refletoras. O que isso quer dizer? A gente viu que a luz pode fazer 3 fenômenos principais, que são a reflexão, a refração e a absorção. O que é cada um desses fenômenos? Vamos por parte. O primeiro, a reflexão, é o fenômeno que é um dos mais importantes. Por quê? Porque ele é o que a gente chama de um fenômeno obrigatório. Todo fenômeno da luz, tanto a absorção quanto a refração, vai ter um percentual, mesmo que seja muito pequeno, de reflexão. Não existe absorção e refração sem ter também um pouco de reflexão. Beleza? E o que a reflexão é? Eu vou fazer um desenho aqui para ilustrar. Eu devia ter feito em azul, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui a gente tem um espelho em que a luz vai bater aqui e vai voltar. Não é isso? A luz está vindo para cá e vai voltar aqui. Isso é a reflexão. E na reflexão, em um espelho plano, a gente não falou de espelhos curvos, de espelhos esféricos, espelhos côncavos, espelhos convexos, a gente não falou disso ainda, né? Então, beleza. A gente viu que na reflexão, o que é que vai acontecer? Aí a gente vai ter um ângulo que a gente chama de ângulo de incidência. Como é que eu calculo esse ângulo? Esse ângulo de incidência é o ângulo entre o raio de luz que incide no espelho e uma coisa que a gente chama de reta normal, que é esse tracejado que eu fiz aqui. A reta normal é uma reta a 90 graus da superfície do espelho. Uma reta a 90 graus da superfície do espelho. É isso que a gente traça para ser o nosso referencial no estudo dos espelhos. Beleza? E a gente vai ter também um ângulo que é o que a luz volta, não é? Que é o ângulo que a gente chama de ângulo refletido. E o que a gente viu sobre a reflexão nos espelhos planos? A gente viu que o ângulo de incidência I vai ser igual ao ângulo de reflexão R. Viu que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão R.
Logo, I igual a R, a luz bate e volta no mesmo ângulo de inclinação. Não é na mesma trajetória. A gente fez uma questão, inclusive, que dizia que era na mesma trajetória e eu expliquei que não era isso. É no mesmo ângulo, certo? Só que a trajetória da incidência é para cá, vocês concordam? E a trajetória da reflexão é para cá. Beleza? Certo. Eita, apagar aqui, deixa eu ajeitar aqui. O que mais a gente viu sobre espelhos? A gente também viu uma parte sobre a formação de imagem dos espelhos, não foi isso? Deixa eu apagar aqui para não ficar manchado. E um pouco também sobre a formação de imagens do espelho, não foi isso? A gente viu que, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar o espelho aqui. A gente viu que, por exemplo, em um espelho plano, por exemplo, assim, você vai ter um objeto, por exemplo, esse aqui, uma caixa, essa caixa de A, vai ser esse A assim, beleza. Você tem uma caixa A. A imagem desse objeto que vai se formar, vou chamar aqui de A também. A imagem que vai se formar tem alguns critérios para a formação dessa imagem. Primeiro, a distância entre o objeto e o espelho. Vou chamar aqui de DO, que é a distância do objeto. É igual à distância da imagem até o espelho. Então, logo, DI, não é isso? É igual a DO. Beleza? Além disso, a gente viu que eles também têm que estar de frente um para o outro. Não é isso? Porque, por exemplo, se eu tenho um objeto aqui, a imagem não poderia se formar, por exemplo, aqui. Isso não pode acontecer, não é? Por quê? Porque a imagem tem que estar, de certa forma, não é o termo técnico mais correto, mas é a melhor forma de compreender. De frente para o objeto, que é o caso, por exemplo, da imagem aqui de baixo. Beleza? A gente viu alguns outros conceitos que eu acho que não vale a pena serem anotados aqui, porque são coisas mais específicas, que eu não acho que a gente precisa lembrar agora. Mas vamos lá. Relembrando eles. Por exemplo, se eu tenho um espelho, eu tenho um espelho aqui na minha frente, e eu pego esse espelho e eu começo a andar em direção ao espelho. Vocês concordam que eu vou andar na direção ao espelho com uma velocidade V, uma velocidade qualquer, e a minha imagem também vai andar em direção ao espelho com uma velocidade V. Vocês não concordam? Então, eu estou andando na direção ao espelho em V, e a imagem está andando em direção ao espelho também com V. Então, a velocidade de aproximação da minha imagem vai ser a velocidade de 2V. Não é isso? Por quê? Porque eu estou indo em direção à imagem e a imagem está indo em direção a mim, com a mesma velocidade. Beleza? Pronto, pelo tempo da gente, eu acho que uma revisão boa, a gente conseguiu fazer uma revisão boa. Eu não falei de todos os tópicos, de todos os assuntos, mas eu consegui falar de boa parte deles. Se a gente fosse desenvolver, entrar na outra vertente aqui, a gente ia levar muito tempo, porque eu ainda tinha que falar de velocidade da luz, eu podia citar de refração um pouco e tudo mais, mas começar isso sem concluir não ficaria muito legal por a monitoria da gente. Beleza? Então, certo. Por hoje, era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem acompanhando as monitorias. Semana que vem a gente segue normal com o assunto. Essa monitoria de revisão aqui compensou o dia que a gente estava adiantado no nosso calendário. Então, a partir da semana que vem, a gente continua normal com as monitorias da gente. Beleza? Obrigado pela atenção. Tchau, gente. Até sexta-feira. As nossas monitorias mudaram de horário, beleza? Os que eram alternados em segunda e quarta, agora são nas sextas, beleza? Tchau e até semana que vem.